Satisfação começar mais um programa Gente que Fala, com a direção do diretor, nosso querido jornalista Fausto Camunha. Muito bem, nós estamos ao vivo de meio-dia a 1, simultaneamente pela Rádio Trianon 740M de São Paulo, pela Rádio Universal 810, lá de Santos. Alô, Baixada Santista, um beijo a todos. E para o Brasil e o mundo, pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Deixa eu fazer um convite para lá de especial, que eu reitero todos os dias, quando eu encontro com você logo pelo início da tarde, aí, que é o meio-dia, dizer que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito no seu smartphone, no seu tablet. Você não conhece? Olha aqui, ó, te apresento. Esse é o aplicativo da TV Êxito, de graça para você em qualquer plataforma. Olha, eu quero te chamar a atenção para participar ao vivo também conosco, através do telefone do ouvinte e telespectador. Vai anotar? Anote aí. 11, porque é São Paulo, 5081-3782. 5081-3782. Muito bem, ó, vamos tratar hoje de fisioterapia ajuda a prevenir contra infartos. Defeitos da face exigem cirurgias complexas para correção. Garganta é a primeira vítima da queda de temperatura. Excesso de produtos dentais confunde o consumidor. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos queridos, como o cirurgião dentista Aônio Genículo Vieira. Ele que é coordenador do curso de pós-graduação de prótese fixa da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, APCD, e que traz, inclusive, ó, sorrir faz bem, e tenha que sorrir aí com confiança, né? Esse que eu vou oferecer para vocês, 2 exemplares. Eu disse 2, para quem participar ao vivo aqui no 11 5081 3782. Doutora Aônio, satisfação tê-lo aqui. Tudo bem? Obrigado pelo presente. Com vocês novamente aqui. Ô, doutora Aônio, o seu livro trata de sorrir faz bem, mas nem todo mundo sorrir. Pois é, trata, né, dos benefícios do sorriso para a saúde e como você manter o seu sorriso bonito também. O meu, se você achar bonito aí, é responsabilidade do doutor Aônio. Se achar feio, também é responsabilidade do doutor Aônio. Um beijo, viu, doutor Aônio? Obrigada. Obrigado. Esse livro é para uma pessoa da área ou para pessoas leigas? Eu fiz para pessoas leigas. Assim, a mensagem assim, é bem direta, simples, para a população em geral. Muito bom, obrigada aí pelo carinho, viu? Também queremos agradecer a presença dele, ele que é otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azan, do Hospital Lefort. Como vai, Dr. Jamal? Ótimo, obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O sorriso está em ordem, a garganta também? O sorriso está ótimo, com certeza. E a garganta está bem? A garganta melhor ainda, porque a gente toma as medidas preventivas que vamos comentar com vocês hoje. Já, viu, gente? Comigo, satisfação tê-lo aqui, nosso amigo, cirurgião plástico Cláudio Roncati, ele que é preceptor da presença do Hospital da Cruz Vermelha e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Como vai? Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Muito bom recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez, é uma honra para mim estar aqui. Você e o doutor Aônio, a gente tem que ter uma certa distância para conversar e torcer muito para que vocês tenham problema de visão. Porque aí o doutor Aônio faz uma leitura mais ou menos do nosso sorriso, você olha para a nossa face e fala assim, não precisa ir lá ainda não. Você sabe que o amigo da gente na velhice são os olhos, sabia? Perfeitamente. Que ele vai perdendo a visão, você vê menos defeitos. Deixa eu cumprimentá-lo também, fisioterapeuta Rodrigo Pérez, ele que é criador da Central da Fisioterapia. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com vocês e talvez eu consiga aí colaborar em várias informações da importância da fisioterapia no caso de infarto também, né? Nossa, que coisa, hein? Olha, no sábado, gente, nós perdemos aí o ator José Wilker, né? Vítima de um infarto fulminante. O infarto é causado pela morte das células musculares do coração, o miocárdio, pela falta de suprimento sanguíneo. Porém, o problema pode ser evitado. Para isso, além do acompanhamento de cardiologistas e de exames, a fisioterapia é recomendada como método para minimizar as chances aí de você ter um infarto. É isso, Rodrigo? Exatamente. Na verdade, compreende-se que existem os maus hábitos, né? Que levam aí a um infarto. Pode descrevê-los. Diabetes, tabagismo, alcoolismo, também tem escolha. Obesidade. Também tem escolha. E a falta de atividade física. Também tem escolha. Porque aí é um ponto principal onde a fisioterapia pode intervir inicialmente
onde faz uma avaliação completa e saberá se o indivíduo pode fazer determinada atividade e fazer essa transição para uma atividade em academia, acompanhada por um professor de educação física, por exemplo. É uma dúvida muito constante, porque preconiza-se muito que a gente deve fazer exercício físico. Aí todo mundo fala assim, vou começar da mesa aqui. Doutor, onde faz alguma atividade física? Faço. Eu faço yoga, danço e faço também esteira. Bom. Olha só. Com aquela dançarina que eu conheço? É seu pai de valsa lá? Aquela senhora? Também. Aquela senhora magrela, linda? Também. A esposa dele é uma Barbie, tem um corpão lindo. Um beijo a ela, viu? E o senhor faz, doutor Jamal? Frequentemente, com certeza. Academia. Academia também está em forma, hein? Parabéns. Graças a Deus. Mas faz o quê? Musculação, aeróbico? Eu faço um pouco de cada. No meu prédio tem uma academia maravilhosa, Olha uma só. estrutura fantástica, então isso facilita muito. E às vezes eu pego carona com o personal da minha filhinha, né? Então eu faço umas visitas de surpresa e aí a gente acaba aproveitando um pouquinho também. Muito bem, vamos saber do nosso cirurgião plástico da mesa, doutor Cláudio. Eu pratico artes marciais há muitos anos, há mais de 30 anos, diariamente. Ui, Olha, sério? Sério. Qual é que você pratica? Eu sou karateca. Karateca, Olha, que bacana. chique. Muito bom. Hein? Também trabalha corpo e mente, né? Também trabalho a corpo e mente. E vou lhe dizer, não cabe aqui como recomendação, mas é como faço. Eu interrompo a minha atividade de trabalho no final da tarde para poder praticar o meu esporte. Diariamente. Olha só, tem mais qualidade de vida, posso Não acreditar, tenho dúvida. né? E você, Rodrigo, você pratica? Ou você fala e não faz? Ou faz e pratica? Faço o que fala eu e digo pratica. e não faço o que eu faço, né? Não, na verdade já são 18 anos de musculação, muito antes de eu sonhar em ser fisioterapeuta, né? E eu pratico boxe e bicicleta, né? Spinning. Tudo que eu não gosto de fazer é correr. Não. A corrida Também não. é uma coisa não que gosto. seria o mais importante, a mais completa atividade física hoje. A caminhada e corrida, é lógico, com preparo, né? Com condicionamento, mas eu não gosto e procuro, através de outros esportes, né, suprir essa necessidade, que também dá, não depende só da corrida. Né? Agora, todo mundo pode sair caminhando? Sim. O que a gente orienta, na verdade, às vezes o paciente ele procura diretamente o fisioterapeuta e a primeira orientação é ir ao médico cardiologista, né, para fazer o famoso check-up, ou seja, verificar todos os sinais, enfim, se houver algum problema, né? Então, para assim iniciar a atividade. E essa atividade, ela é adequada e moderada a cada caso. Então, fatores de idade, fator condicionamento em relação à obesidade. Às vezes, muitos indivíduos estão acima do peso e, se for praticar uma caminhada aparentemente simples, poderão ter problemas de joelho, por exemplo. Né? E isso independente da idade, porque o sobrepeso acarreta diretamente uma lesão de joelho e até mesmo na coluna lombar. Né, onde há uma rotação, quando a barriguinha, né, a famosa barriguinha, está um pouco acentuada, existe uma rotação para a frente dos quadris, e isso vai acentuar a curvatura lombar. E aí pode trazer aí uma hérnia de disco no futuro. Isso para os indivíduos acima do peso. Né? Rodrigo, nós estamos falando o quanto acima do peso? 10%? Olha, 20%? Que poderia prejudicar um membro desse do corpo. Então, muito classificação de acordo com o peso, né? O índice médio, em relação, por exemplo, da idade, peso e altura, né? Do que seria o ideal. A gente pode falar em acima de 10%, 15%, ou seja, está bem acima do peso. Porém, eu tenho 1,90 m e 115 quilos. As pessoas olham para mim, não, mas você está em forma, mas eu pratico musculação há muito tempo. Então, eu tive um ganho de massa muscular, onde eu estou acima do peso, mas não de massa gorda, né? Mas sim de massa magra, que seria essa classificação que se faz na educação física, né? Na parte da medicina também, na parte de cardiologia. Subir e descer escadas. Aliás, eu estou com umas amigas que estão felizes da vida e estão morando acima do 20º andar. Aí elas falam assim, você não sabe que ganho maravilhoso. Manda o marido subir com as sacolas, funcionários, e eu subo pela escada. Aí eu fico pensando, Jesus, subir a escada, descer a escada até o 20º andar, deve dar um condicionamento físico bom. Mas e como é que ficam as articulações, os joelhos? É bom? É saudável? Depende. Eu estive vendo que algumas academias estão oferecendo essa nova modalidade de treinamento,
né, como subir e descer escadas. Naturalmente, essa atividade, esse esforço, vai trabalhar principalmente a musculatura de glúteos e coxa. É verdade, né? todas elas têm bumbum bonito. Isso, exatamente. Então a gente vê essas meninas aí que estão acima do tamanho, né? Do tamanho ideal, o normal, ou seja, o estereótipo que se busca hoje em dia, fazem esse exercício. Né? Porém, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque esta atividade ela pode sim forçar as articulações e principalmente o joelho. Independente se a pessoa for bem magrinha e principalmente se a pessoa estiver acima do peso. Agora, Liliane, eu posso fazer doutor Jamal, perguntinha aqui para o Rodrigo. Essa atividade, por exemplo, de subir escada, ela não fez alongamento antes, ela faz essa atividade eventual, isso pode ser até prejudicial, não é ou não? Sim, que você por isso acha? que com certeza, doutor, porque por isso que eu sempre explico, a gente tem que fazer uma avaliação postural, uma avaliação completa. Lógico, depois passar com um cardiologista principalmente, vem para uma avaliação física principal, que pode ser feita com o fisioterapeuta, que vai avaliar possíveis desvios de coluna, de joelho e tudo mais. Se a pessoa vai para uma atividade que teoricamente traria bons resultados, principalmente muscular, na parte da coxa e do bumbum, em relação à mulherada por aí, né? Enfim, você faz... Não, nós também gostamos de bumbum masculino bonitinho. Também, não, o senhor não veio falar só das mulheres, não, que o bumbum masculino também faz sucesso. Com certeza, né? Não é só o feminino, é uma exigência com o feminino, coitadinho. Um monte de gente pondo lápis lá, você quer saber se o bumbum está em ordem? Põe o lápis, se segurou, minha filha chora, sempre chora. Mas a falta de preparo, como o doutor citou, do alongamento principal, principalmente, é terrível, né? Isso pode acarretar e trazer lesões. Às vezes, a gente fala muito das articulações, mas pode trazer uma distensão muscular, né? Que entre aspas, dói seria, muito. Seria uma lesão simples, mas depende do tamanho da distensão também. Tá gostando do assunto? Você pode perguntar, pode participar conosco, tá? No 11 50 81 3782. Já eu vou saber o que significa começar a fazer exercício físico depois dos 3.0, né? Se isso implica em um preparo maior. Mas já o Rodrigo responde para a gente. Agora eu quero te contar que algumas cirurgias capazes aí de corrigir defeitos da face que podem ser decorrentes de acidentes, traumas ou doenças adquiridas. As técnicas mais comuns são a otoplastia, a mentoplastia e a cirurgia ortognática. Devido à grande complexidade, é muito comum elas serem feitas conjuntamente por cirurgiões plásticos de cabeça e também de pescoço. Doutor Cláudio, como é que fica aí a anestesia? Ela tem que ter maior duração? Não tenha dúvida. Imitar cirurgicamente as estruturas anatômicas da face é extremamente difícil. Hoje nós temos, por traumas e também por tumores malignos de face, verdadeiras mutilações cirúrgicas, feitas por neurocirurgiões, conjuntamente com cirurgião de cabeça e pescoço e cirurgião plástico. E a reconstrução disso fica por conta da cirurgia plástica. Então, são reconstruções extremamente difíceis, longas, e de uma complexidade absoluta, porque, imagine, como vocês estão vendo aí no vídeo, uma orelha, né, você refazer uma orelha, um nariz, né, a pálpebra, que denota a nossa mímica, né, denota o nosso estado de espírito, é extremamente difícil. Uma das técnicas mais usadas hoje... Ali é a orelha. O que ela está fazendo ali? Microcirurgia. Provavelmente uma cirurgia de orelha de abano. Essa orelha não tem a anti-hélix, olha lá. E ela provavelmente está fazendo uma orelha de abano aí. Que é uma cirurgia de correção de um defeito extremamente simples. Essa parte que ele está delimitando ali, marcando, é que ele vai cortar? Até onde vai a incisão dele, para que ele possa até fazer os pontinhos ali, que a cirurgia de orelha de abano, autoplastia, é uma cirurgia que corrige a cartilagem, né? Então, você está vendo? Ela vai deitar aquela cartilagem, o cirurgião, e vai dar pontos ali para que, olha lá, imite isto, que a orelha de abano é uma ausência da anti-hélix, que é aquela área que está aparecendo logo à frente dos dedos do cirurgião. Olha só. E é uma cirurgia bastante interessante, relativamente feita em consultório fácil. Ou em centro cirúrgico? Eu acho que hoje em dia, com as exigências da Anvisa, aí, com os problemas que nós temos, não se deve mais fazer quase nada em consultório, não é? A não ser pequenas intervenções sob anestesia local. Você falou em sedação,
e anestesia local, você está falando em hospital, não tenha dúvida disso. Mas é uma cirurgia bastante simples essa que nós vimos. Né? Você me perguntou de cirurgias complexas e a técnica mais usada hoje, a tática e técnica, é a microcirurgia, onde se retira pele e músculo de uma determinada área e se transfere para a face, fazendo a coligação e a religação de artérias, veias e nervos, às vezes com possibilidades até de voltar a movimentar aquela face, imitando de uma maneira muito distante do ideal, mas imitando um pouco a mímica facial. Muito bom. Cirurgias essa por indicação estética e também por trauma? Não, a grande maioria não tem nada de estético. A grande maioria são cirurgias reparadoras, reconstrutivas. Para você ter uma ideia, Liliane e telespectador, há casos de tumores e de traumatismo onde o paciente perde 2/3 da face. Nossa. Né? 1/3 da face, metade o globo ocular, metade do nariz, isso daí é rotineiro aqui em São Paulo, por acidentes e por tumores, que são as causas mais frequentes desse tipo de lesão. Parabéns pelo seu trabalho, resgatando aí a dignidade de vida e a autoestima de muita gente. Muito obrigado, Liliane. Muito bem, você também pode mandar perguntas aqui para o nosso cirurgião plástico, Dr. Cláudio Roncati, viu? E lembrando, para quem participar hoje comigo através do telefone, nós temos sorteio do Sorrir Faz Bem, do doutora Aone Genícolo, que nós vamos oferecer para você, telespectador e ouvinte. Gente, ó, queda de temperatura está chegando. Hoje, então, é engraçado que eu falei, nossa, ligaram o ar-condicionado em casa, eu nem vi que nada. Foi a temperatura que já baixou um pouquinho, né? E a baixa umidade, o aumento da poluição, resultado: resfriado, gripe, crises alérgicas e respiratórias. Agora, muita gente vive acompanhado aí, mesmo no outono, no inverno, no verão, do... O que é esse pigarro, hein, doutor Jamal? Esse pigarro, ele é decorrente de um acúmulo de secreção, catarro mesmo, nas cordas vocais. As cordas vocais ficam nessa região da garganta e elas trabalham uma batendo na outra, e o fluxo aéreo que vem do pulmão, o ar que vem do pulmão, vai movimentar essas pregas vocais e elas se movimentam como músculo, gerando então a vibração do som. O que acontece é que muitas vezes as pessoas forçam muito a voz. Existe uma outra situação muito comum, extremamente comum, que é um refluxo ácido do estômago, a acidez do estômago, que acaba chegando na garganta, irritando as pregas vocais, e elas se defendem produzindo secreção. Mas, nessa época do ano, nós temos uma característica muito interessante, que vocês que estão em casa têm que lembrar: tomar água, líquido. Por quê? Porque a umidade do ar, Liliane, ela está menor, ela começa a ficar menor no outono. Ocorre que durante a nossa respiração normal, perdemos cerca de 1 litro de líquido para o ar ambiente. Podíamos perder caloria, né? Pois é, mas a gente não perde. Seria essa mais fácil, respiração, né? Essa respiração. Quando eu encontrar com Deus, eu vou conversar com ele algumas coisas. Pois eu vou pedir isso. Aí o que acontece? Esse 1 litro de líquido que nós estamos perdendo, se nós não trouxermos de volta para o nosso organismo, o que vai acontecer? Vai ressecar as secreções. E associado à baixa umidade do ar, o frio. E o frio inibe o reflexo da sede. Então, como está frio, a pessoa não tem sede. O ar está seco, aí o que acontece? Não toma água. Não toma água, resseca a secreção. Ela fica grossa, grudenta. Ela cola na corda vocal. É igual secreção de nariz seca, ela gruda, não é assim? E também lembrar vocês que estão nos assistindo aqui, que sede significa que já passou da hora de tomar água. Entendi. Porque a sede é um sinal do corpo que nós devemos reidratar. Mas isso significa que já está faltando a água. E qual é a temperatura da água mais... Eu quero saber aqui da mesa também. Rodrigo, bebe água gelada ou a temperatura ambiente? Gelada. É? Gelada. Não sente dor na garganta? Não. Entra bem apesar assim? que hoje eu estou um pouco rouco, mas É porque você bebeu água gelada, meu filho.
Pode ser. Fala aí, doutor Rocati. Temperatura ambiente. Ambiente. Te incomoda a água gelada? Não me incomoda. É que eu tenho certeza que é muito melhor você beber uma água de temperatura ambiente, uma vez que o teu organismo está vivendo a 36, entre 36 e 37 graus centígrados. Não tenho dúvida nenhuma disso. O doutor Aônio? Também ambiente. Ambiente, né? Também. Aliás, aquele filtro de barro lá em casa, toda vez que eu olho para ele, lembro do doutor Aônio. Aquele que me recomendou. Imagina, o filtro de barro... Não tenha dúvida. A minha cozinha é toda modernosa com aquele filtro lá. Eu falo, eu sou como é que fala? Que gosta de coisa antiga? Retro, né? Que eles falam. Retrô, não, como é que fala? Retrô. Vintage. Vintage. Entendeu? Porque não fala que você é cafona nem velho, não. É vintage. E aí eu falo, obrigada, viu? A assessora do Rodrigo me ajudou aqui. Então eu sou vintage por causa do doutor Aônio. Aliás, se você também quiser entrar na moda do vintage na sua cozinha, tenha o filtro. Não estou ganhando dinheiro nenhum para fazer essa propaganda, não. Que segundo o doutor Aônio é excelente. Eu adoro a temperatura do filtro de barro. Não há dúvida. Né? É o melhor. Agora, para a garganta, significa alguma coisa beber água gelada ou temperatura ambiente ou não? Veja bem, o corpo humano, ele é muitas vezes menosprezado pelas pessoas e as pessoas esquecem que o ser humano é sensível. Nós temos uma temperatura corporal, como o Dr. Cláudio muito bem disse, essa temperatura corporal, se você ingere um líquido ou uma alimentação a uma temperatura muito diferente disso, você vai certamente gerar uma irritação, não há dúvida nenhuma. Então, a água à temperatura ambiente, ela é sempre mais adequada, sempre mais saudável. E, claro, com o filtro de barro deixando ela fresquinha, melhor ainda, passa a ser mais agradável, não é? Agora, doutor, no passado... não muito longínquo, né? Vamos dizer, um tempinho, uns 30 anos atrás, né? Para você mais exato. Todo mundo parecia moda tirar as amígdalas. Isso. Né? Infeccionava, não se questionava. É febre alta, irritação. O que é a amígdala para o corpo e para a garganta? A amígdala é um órgão imunológico, ele produz defesa do corpo. Naturalmente, com a evolução da ciência, da tecnologia, nós chegamos hoje a conclusão de que a amígdala ela é fundamental até 1 ano de vida. Olha. Após 1 ano de vida, a função da amígdala passa a ser muito diminuída, passa a ser muito pequena, né? Agora, você citou uma coisa muito interessante que eu queria contar aqui. Por que se operava tanto a amígdala? Por quê? Por que de repente parou de operar todo mundo? Não é? Bom, em primeiro lugar, eu queria contar um fato histórico. O primeiro presidente americano, George Washington, morreu de amidalite. Nossa. Amidalite. O que eu quero dizer? Amidalite é gravíssimo. Amidalite é uma infecção que, sem tratamento, pode levar a complicações como abscesso periamidaliano, abscesso de pescoço, até o pus pode descer para o tórax. Então, o que acontece? As pessoas esquecem que o antibiótico foi criado por volta de 1940. Então, até 1940, e ele demorou para chegar no Brasil, não tinha antibiótico. Qual que era o tratamento de amidalite? Cortar. Não, antes, quando a pessoa tinha infecção, ficar esperando, nada. Reação do próprio Ficava 10 dias internado, ficava muito ruim, uma infecção com febre altíssima. Os pacientes, às vezes, têm convulsão febril por amidalite. Que adquire a doença por quê? É uma bactéria? A bactéria penetra no corpo humano, é via respiratória. Então, o que acontece? Naquela época, era mais seguro retirar as amígdalas de quem tinha amidalite do que correr o risco dessa pessoa ter as infecções. Em 1940, mais ou menos, surgiu o antibiótico, né? Aí, principalmente, os pediatras falaram, legal, então agora não opera mais ninguém, porque agora tem antibiótico. Aí, o que aconteceu? Nós vimos que as bactérias também ouviram essa conversa, elas mudaram o seu perfil ao longo do tempo, e a gente sabe que tem alguns indivíduos que resistem muito ao tratamento de antibiótico, então, nesses casos,
E alguns outros também acaba sendo indicado a cirurgia de amígdala e hoje não é para todo mundo como era antigamente, mas devemos compreender a história, viu? Muito bom. Naquele momento era a melhor conduta mesmo. Hoje, somente individualizando a indicação. Quer saber mais sobre também garganta, a saúde da sua garganta? O nosso otorrinolaringologista está aqui, você pode participar conosco. Se estiver nos acompanhando de 12h a 1h. Aliás, você já baixou o aplicativo da TV Êxito aí no seu tablet, smartphone? Não, vamos apresentar o aplicativo da TV Êxito para você que está conosco, porque é de graça. Portanto, baixe aí e você terá uma programação 24 horas à sua disposição, tá bom? Olha, a cárie é a doença crônica mais comum do mundo, atinge 88% da população mundial. Para evitá-la, todos sabem que é necessário cuidar da higiene bucal. Mas a grande oferta de novos produtos deixa dúvidas aí sobre os tipos adequados de escovas, cerdas e cremes dentais. O tempo de escovação, o consumo de alimentos, o uso de enxaguantes e até de clareadores caseiros. Doutor Aoni, o que fazer diante de tanta oferta, hein? Pois é, eu vou só, antes de entrar nesse assunto, lembrar que foi falado sobre o infarto do miocárdio e 35% das causas de infarto estão ligadas a pessoas que têm problema de gengiva. Não. Periodontite. Quantos por cento? 35% Tudo dos isso? AVCs e dos infartos do miocárdio. Então a pessoa até controla colesterol, está ali, mas fica engolindo, porque a pessoa ingere as bactérias. Que a periodontite, ela é uma infecção que fica entre a gengiva e o dente, fica embaixo da gengiva. Então ficam bactérias ali. E a pessoa fica deglutindo, ingerindo essas bactérias. Mas peraí, doutor, a pessoa não sente dor, não sente desconforto, não sente mau cheiro. O mau cheiro, todos que estão perto sentem. Aquelas pessoas que têm uma halitose forte e ela sente a secreção na boca. Sai sangue. Às vezes a pessoa ela fica tão crônica que para o sangramento, então só fica com o pulso. Aônio, se você me permite, hoje, nos países desenvolvidos, as cirurgias de alta complexidade, por exemplo, cirurgias cardíacas, se faz uma esterilização, entre aspas, evidentemente, bucal, prévia, com laser, antes de operar. Um dia antes de operar, por exemplo, sabedores disso que você está falando, que pode, inclusive, gerar, pelo desequilíbrio causado pela cirurgia, uma endocardite, uma coisa dessas, que é extremamente grave. E é uma coisa séria, os médicos já cuidam disso, né? E às vezes a pessoa está lá e não tá ligada no fato. Doutora Aoni, então vou entrar mais no detalhe. Quando essa pessoa possivelmente não usa um fio dental, por isso que inflama? A pessoa normalmente são pessoas que não têm uma boa higiene bucal. Então, que significa dizer não passar... não escova os dentes após as refeições principais, não usa fio dental e não vai ao dentista, porque a gente indica ir ao profissional cirurgião dentista de 6 em 6 meses, para justamente a gente verificar se a pessoa tem o problema ou não. Pelo simples toque na gengiva, que a gente faz um tipo de uma ordenha e puxa, a gente vê se saiu secreção, pronto, problema periodontal. E essa doença periodontal leva à perda dos dentes. Então é importantíssimo isso para a população, procurar o seu cirurgião dentista, o profissional, de 6 em 6 meses, né? Para poder fazer um tratamento adequado, que o tratamento é muito simples da periodontite. A gente faz o tratamento de raspagem, que com curetas especiais, nós alisamos, tiramos aquele tártaro, aquelas bactérias e alisamos a raiz do dente para que não grudem novas bactérias ou os sais minerais. E entramos com antibiótico-terapia também. E outra coisa importantíssima é que no tratamento nós fazemos no casal. Se um cônjuge tem o problema, o outro deve fazer o tratamento também. Ainda está casado esse cidadão ainda? Não sei se está. Pela madrugada, como é que beija na boca de uma criatura dessa? Tá rindo, doutor Rodrigo? Os dois Você é casado, doutor Rodrigo? Já, casei. Que bom, eu também, porque eu vou te falar, se eu tivesse casado de Ainda novo, bem. eu ia fazer igual cavalo. Deixa eu olhar seus dentes aí, porque a coisa está feia. E em todas as classes sociais. Mas, Liliane, os dois têm o mesmo problema, entendeu? Sapo casa com sapa.
Quer dizer, então é isso. Não sente o cheirinho. Mas aí eu acho assim, muito importante programas como esse aqui, que estão promovendo a saúde e estão orientando. Porque o que eu vejo como médico, o doutor Aônio certamente vê também nos pacientes, o doutor Cláudio, o doutor Rodrigo, as pessoas vão se adaptando. As pessoas vão deixando, as pessoas não se informam, as pessoas não procuram se informar. Quando existe a informação, é como se ligasse a luz. Bom, no Brasil não se faz medicina preventiva, né? Nem odontologia preventiva. Tu vai ao dentista com um pendor de dente. Inclusive, ontem foi o Dia da Saúde, né? Exatamente, o Dia Mundial da Saúde, né? Então, assim, eu acho muito importante levar essas informações que são, assim, divisores de água, muitas vezes, na vida do indivíduo e, às vezes, do casal, sem dúvida nenhuma, né? Doutora Aônio, como escolher, desculpa. Ai, tá todo mundo... É o pigarro. Vamos fazer uma consulta urgente. Beber água. Como escolher, né? A gente escolhe a cerda da escova pelo tamanho dos dentes? Não, pela altura dos dentes? Pela largura? A gente orienta escova sempre macia ou extra macia. A macia porque tem aquele ditado, água mole em pedra dura, bate tanto até que fura. Então, escovas médias e duras, a gente contraindica. Então, a indicação é escova extra macia e de cabeça pequena, para a pessoa se focar na limpeza do dente. Então, a gente orienta o uso do fio dental, que pode ser fio ou fita dental de boa qualidade. E como você vai saber se ela é de boa qualidade ou não? Simples, você coloca o fio, se ele quebra facilmente, então o fio não é de boa qualidade. Então, procure usar um bom fio dental antes da escovação. E pensar que o fio dental ele tem que limpar os lados do dente. Mesmo que o dente está sozinho, se ele tem um dente só na boca, ele tem que pegar o fio dental, limpar um lado do dente, depois ele limpar o outro lado do dente e com a escova limpar as superfícies de fora, de cima e atrás do dente. Então tem que usar a escova extra macia e os fios dentais, e o fio dental, não importando quantos dentes a pessoa tem na boca. Agora, doutora Aônio, qual é o tempo de vida de uma escova de dente? Peguei você agora em casa, hein? A escova foi feita, dependendo da pressão que a pessoa utiliza, uma média de 2 meses. Então, como é que você vai saber se você está usando muita pressão ou pouca pressão? Ela fica assim, ó. Igual a flor. Se um mês a sua escova está abrindo as cerdas facilmente, é porque você está usando excesso de força. O ideal é que ela dure 2 meses. Bonitinha. Se ela passou de 2 meses, você já tem sua escova há 3 meses, você não está limpando direito. Então precisa ter um cuidado maior. Hoje já tem escovas que medem a pressão que você vai fazer. Então são escovas elétricas que eu só oriento para pessoas com deficiência, problema motor, pessoas com Parkinson, ou pessoas já de idade, que não tem o controle direito. Então a gente orienta a escova elétrica, que ela justamente mostra, se a pessoa aperta muito, ela para. Trava, Então a gente não indica para todo mundo usar um tipo de escova. Primeiro que é caro. Então você tem que trocar também de 2 em 2 meses, né? Então a gente orienta para pessoas que têm coordenação motora, escova extra macia, fio dentais. Outra coisa aqui, o uso enxaguatórios bucais, só com indicação do profissional ou do médico otorrino, do seu médico. Não pode fazer uso lá da higiene? Não, o uso indiscriminado de sem colotório. Álcool, não pode? Mesmo sem álcool, ele não pode porque ele acaba matando as bactérias que são nossas amigas, que vivem em simbiose com a gente. Que as nossas bactérias da nossa flora bacteriana, elas disputam espaço com as bactérias patogênicas, aquelas que fazem mal. Então a gente só indica colotório, enxaguatório bucal para quem tem problema. O problema de garganta, o problema periodontal, que tem um enxaguatório certo para aquela pessoa. A gente indica só enxaguatório com flúor para crianças, para prevenção de cárie, e desde que não tenha álcool na composição. Tem um que é coloridinho, aquele pode? Eu escovo os dentes das crianças, depois eu faço aquilo azulzinho, depois eles lavam a boca. Pode aquilo?
É interessante fazer a aplicação de flúor no profissional, no cirurgião dentista. Porque a gente faz uma profilaxia e nós aplicamos um flúor que ele penetra no esmalte do dente e previne a cárie. E outra coisa importantíssima para a prevenção da cárie é simples, é a água da rede de abastecimento nos municípios que tenha o flúor, né? Muito bom. No nosso caso aqui nós temos essa tabela. Até quando eu não sei, né? Porque vai faltar inclusive água. Eu queria fazer um comentário aqui que eu acho muito nobre e correto o que a doutora Aone disse. Veja bem, o enxaguatório bucal é um produto farmacológico. Todo produto farmacológico, ele tem efeitos que podem ser efeitos adversos. Não só os efeitos desejáveis, mas também os adversos. Então, realmente, muito cuidado. Deixa eu conversar com ele que já está na linha, que é cirurgião plástico, nosso amigo querido aqui, o doutor Nelson Letísio, que vai falar hoje se é possível realizar cirurgia de abdômen em pacientes acima do peso. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bom, Liliane? Tudo ótimo. Olha, hoje eu tenho que mandar 2 beijos. Mande. Um para você e um para o Claudião, né, cara? O doutor Rocati que está aqui. Isso é coisa boa, cara. Que dupla, hein? Ô, cara, Batman e Robin. Você é o Robin, tá? Eu sou o Batman. Até com esse vozeirão, né, doutor Nelson? Com esse vozeirão dele me apaixonou. Mas também não combina pra você não, que você também é grandão, altão, bonitão. Ô, turma bonita. Mas eu me apaixonei pelo Claudião logo na primeira palavra dele. Foi, nossa, foi amor à primeira ouvida. É recíproco, viu, Nelson? Eu ia falar Robin, desculpa. Você sabe, doutor Nelson, você sabe, foi lá da minha terra, você sabe que a minha sorte é que ele é bem sucedido na área dele, senão eu já tinha perdido o emprego aqui com esse vozeirão bonito que ele tem. Mas e aí, é possível fazer a cirurgia de abdômen para as pessoas que estão acima do peso, doutor Nelson? Olha, Liliane, sim, é possível sim, e é uma coisa muito alentadora para os pacientes, entende? Porque pensa, Liliane, aquela paciente que teve filho, que ficou com aquele abdômen pendente, ela está gordinha, não conseguiu perder peso, geneticamente ela carrega toda aquela carga, não consegue perder peso, aquele abdômen caído, aquele abdômen grande. Então, e ela às vezes não consegue perder peso, Liliane. Então, não necessariamente ela precisa passar por uma cirurgia bariátrica para conseguir viver melhor. Entende? Então, muitas vezes a gente eu tenho pacientes assim com 100 e poucos quilos, que a gente fez cirurgia de abdômen. E, nossa, Liliane, a paciente melhora muito. O resultado é satisfatório. É satisfatório e ela vê uma luz no fundo do túnel, né, Liliane? Então, ela motiva o paciente, né, Nelson? Exato, Claudião. Isso, exato, cara. Você dá um chá de ânimo na paciente, entende? Ela vê que ela consegue ser feliz ainda um dia, entende? Isso é muito bom. Estimula. E pode ser associado também a outro tipo de cirurgia, doutor Nelson? Depende, Liliane. A gente não quer forçar muito o paciente, entende? Porque o paciente obeso ele já tem uma certa dificuldade em algumas coisas, circulatória, um monte de coisinha que a gente tem que tomar cuidado. Certo. Se possível, não for paciente muito grande, o abdômen não for muito exagerado, aí sim a gente pode tentar fazer, sei lá, uma mama junto, uma lipo pequena junto, mas quando é gordinha e já um abdômen meio grande, a gente evita muita associação, né, Liliane, para ser cauteloso com isso, né? Em média, é obedecido a mesma coisa com a lipoaspiração? Tem um número determinado de quantidade de pele que pode ser removida ou não? Não, Liliane, não, isso não. A gente tem que remover o excesso, né? Ninguém quer fazer... Às vezes, tem pacientes que têm indicação de torsoplastia, ou seja, aquela cirurgia que quase contorna o paciente, né? Mas, às vezes, junto com o abdômen meio grande, nós estamos falando de gordinha, né, Liliane? Não de uma paciente com uma estatura normal de peso e altura, mas com muita flacidez. Isso aí você faz uma cirurgia maior, associa com outras coisas. Mas aquele gordinho, barrigudinho, que já tem aquela barriguinha meio grandinha mesmo, a gente procura fazer, assim, tirar o excesso que a gente puder e depois, sim, a gente vai fazendo lipo, torsoplastia parcial, lifting de coxa, uma série de coisas para que a paciente se sinta melhor, né, Liliane, sem que tenha que recorrer a outros tipos de cirurgia mais agressivas. Né? Doutor Nelson, vou fazer uma pergunta de leigo mesmo, assim, como sempre, né? Troca-se o excesso de pele por uma cicatriz? Com certeza.
E aí que está, né, Liliane? Você indica quando vale a pena. Eu sempre falo para meus pacientes, desculpa, Liliane, mas eu sou muito honesto quando indico uma cirurgia, muito sério. Porque cirurgia tem consequências, cirurgia tem cicatriz, cirurgia tem pós-operatório. Entende? Então, eu sempre indico quando eu acho que vale a pena. A paciente vai perder aquela barriga e ganha uma cicatriz, mas a cicatriz seria um benefício a ela devido ao quadro que ela apresenta. Certo. Então... Então vale a pena. Sempre que a gente indica uma cirurgia, a mama caiu demais, então não tem o que fazer. Vai ganhar uma cicatriz. O abdômen está grande, está incomodando. Vale a pena a cicatriz, né, Liliane? E com essas técnicas de sutura, cola, uma série de coisas, a gente consegue qualidade de cicatrizes muito boas. Muito boas, entende? Então vale muito a pena, né, Liliane? Vale muito a pena. Você está pedindo a minha confirmação? Eu trocaria muitas vezes, mas irei trocá-la no futuro, né? Porque não está muito distante também, não. Vale a pena, Liliane, vale a pena, sabe? Agora também não precisamos abusar do paciente, fazer o paciente com a coxa de retalhos, né? Mas que vale a pena, vale. Tem que ser bem indicado. A honestidade, né, Claudião? A honestidade e a ética em primeiro lugar. Depois a gente corre para beneficiar o paciente, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, Liliane. O que vale a pena é sempre ouvi-lo, viu, nos seus boletins aqui conosco, sempre atendendo aí a solicitação dos nossos telespectadores ouvintes nesses questionamentos que são muito comuns na sua área de cirurgia Liliane, plástica. eu tenho uma vantagem sobre você. Conta. Uma só, não, várias. Então, eu a ouço e vejo. É verdade. Aliás, isso é um puxão de orelha que eu dou na Zenilda. Eu falo, Zenilda, como pode o doutor Nelson, que é bonito... É bonito? Pode falar, doutor Paulo. É um belo rapaz. Ele é bonito, danado. Você fica vendo fotinho dele aí, não tá nem de perto o que ele é pessoalmente. É um gato. Essa, Liliane... Não, e simpático também, né? Quer dizer, a dinâmica é outra coisa do que essa foto aí. Aí a gente precisaria mostrá-lo aqui de uma forma mais... doutor Nelson, vou te falar, viu? Porque Liliane, eu sou bem casado e o senhor também. Então a gente pode fazer esse elogio, assim, de uma forma, né, com excesso até, porque é bonitão mesmo, que é verdade, tem que ser dito. Você é uma mulher bonita, eu sempre falo. Às vezes eu falo, nossa, esse azul te caiu tão bem, isso não é, né? Um beijo, querido. Beijo, saúde e paz para todos. Saúde Claudião, e paz. Beijão, Claudião. Outro para você, Nelson. Valeu, tchau. Claudião, que ele te chama? Tá vendo que esse vozeirão, né? Tem Claudinho. Vamos para um rápido intervalo comercial, ainda temos muitos assuntos para você, ainda vou sortear para você também. Sorrir faz bem, doutor Aônio Genícolo. Não saia daí, voltamos já já. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Eu também estou aqui na TV Êxito, no programa Animal Web, falando sobre saúde e comportamento dos animais. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Eu quero te contar que a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte do ano provocada por dengue na cidade. A vítima, gente, foi uma criança de 6 anos que apresentava os sintomas da doença havia 5 dias e morreu 24 horas após ser internada. Os casos de dengue na capital subiram 15,4% neste ano. A Prefeitura anunciou que adotará medidas contra o mosquito e que uma campanha será lançada nas rádios. Mas precisa morrer para lançar a campanha na rádio, né?
aqui fica o puxão de orelha. Já é alarmante o número, né, de casos que nós estamos tendo na zona oeste de São Paulo. Alô, você morador do Butantã, você morador dessa região aí no entorno da USP, todo cuidado é pouco e tem que fazer mesmo aquela fiscalização que cabe a todos nós. Não dá mais só agente de saúde, tem que falar com o vizinho, né? Você não gosta de ficar vendo Big Brother? Vai conversar com o vizinho, vai ver o que ele está fazendo na casa dele, não é? Conversa com ele, diz, está cuidando da sua piscina, olha aí esse pneu que está aí no seu quintal, vamos cuidar, porque está alarmante. A Secretaria de Saúde já chamou a atenção em nota, né, nos principais jornais, dizendo que a região oeste é preocupante. Então, inclusive, eu moro lá, fico louca, preocupada, e você também faça aí a sua parte, tá? Olha, meses atrás, a surfista Maia Gabeira caiu de uma onda gigante, quebrou o tornozelo, ficou inconsciente e foi resgatada pela equipe de apoio. Maia fez 3 meses de fisioterapia, teve apoio psicológico e voltou a surfar, mas diz que não consegue ter mais o mesmo desempenho. A cabeça está ótima e o tornozelo também, mas é como se ele não estivesse totalmente convencido disso, afirmou. Por quê, doutor Rodrigo? Que insegurança é essa, como fisioterapeuta? Continua aí. Então, na verdade, toda fratura, né, gera uma alteração até após a imobilização. Existe um tempo de imobilização para que se consolide a fratura. Passado um tempo, em média 40, 45, 40, 50 dias de imobilização para consolidação. Assim, volta ao ortopedista, o ortopedista libera para fisioterapia. A fisioterapia inicial, para ganho de amplitude de movimento, ou seja, porque ela ficou imobilizada, naturalmente criou rigidez articular, perda de massa muscular, né, que é a hipotrofia, e naturalmente a perda de força muscular. E pelo fato dela ter ficado um bom tempo sem apoiar, ela perde a percepção. A gente chama isso de propriocepção, seria a percepção do seu corpo no espaço, uma percepção automática. Estou aqui sentado, mas não estou percebendo essa posição e conversando com vocês. Então, isso influi diretamente na questão da confiança. Então, ou seja, a parte da fisioterapia, onde a maior parte das pessoas que sofrem uma fratura fogem literalmente da fisioterapia, é a mais importante. Que é o momento de, no caso dela que fraturou o tornozelo, de apoiar essa perna através de vários exercícios específicos. Por exemplo, é a cama elástica, né? Então, você fazer um trabalho simulando a função, ou seja, no posicionamento que ela estaria em cima de uma prancha de surf. Né? Então, você faz hoje um trabalho da fisioterapia desportiva, né, direto a isso, ou seja, muito de acordo com a biomecânica da atividade, da modalidade esportiva que o esportista pratica. Então, no caso dela, talvez, né, não sei, tenha faltado um pouco desse processo mais avançado. É o que a gente faz em jogadores de futebol profissionais, né, onde existem clínicas espetaculares, né, de fisioterapia, onde o profissional volta para a atividade e ele faz a fisioterapia no campo. Isso hoje cresceu muito no esporte. Então, talvez, não acompanhei o caso dela, mas talvez tenha faltado. Deixa eu logo fornecer o serviço aqui, um site da sua clínica, que a gente possa dar maiores detalhes. Eu tenho um serviço especializado em atendimento domiciliar, é a central da fisioterapia, né? A gente leva o fisioterapeuta especialista em qualquer modalidade até a residência, com conforto e comodidade do lar, né? Todas as especialidades, dentro de ortopedia, neurologia, pediatria, respiratória, né, doutor? Estamos falando do pigarro, muitas pessoas nos ligam tirando essa dúvida, às vezes da aspiração do paciente, quando deve fazer, quando não deve fazer. Né? E todas as informações tem no seu site? Isso, no centraldafisioterapia.com.br. Pode entrar em contato conosco, será um prazer auxiliá-los em qualquer informação, qualquer área da fisioterapia. Muito bom. Olha, eu quero chamar a sua atenção, que já eu vou conversar com você, querido ouvinte, né, para falar sobre os seus questionamentos aí, que não chegou aqui para mim, viu, Rayala? Mas o Brasil, antes de falar do Brasil, eu quero te falar que cientistas querem criar fábrica de órgãos. Pesquisadores britânicos querem montar uma fábrica de órgãos para que pessoas que necessitam substituir qualquer parte do corpo afetado pela doença. Um grupo já criou um nariz para um inglês que foi afetado pelo câncer. O molde foi feito à base de sal e açúcar para imitar a textura de um nariz real. As células tronco aplicadas no órgão foram retiradas da gordura do próprio paciente. Como é que o senhor vê isso aí, doutor Roncalho? Eu acho espetacular. Acredito que sejam os primeiros passos para se atingir uma
celeridade e um domínio nesse rumo da ciência médica. Hoje já se faz cultura de células de pele, porque você sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano. E nós temos muitos casos de queimados, grandes queimados, desluvados, que o desluvamento é essa retirada da pele traumática, né, por um atropelamento, por uma queda de motocicleta, uma coisa assim, com recuperação extremamente lenta, demorada e complicada, porque, claro, a pele é uma proteção do corpo humano. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque acredito que futuramente, não esse aspecto de trocar órgão, porque eu acho que o meu não está bom, isso eu acho uma bobagem muito grande, né? Nós temos que viver bem, com saúde, para termos os nossos órgãos funcionando e muito bem. Mas nos casos de extremos, onde você tem um órgão prejudicado por uma doença qualquer, seja de qualquer espécie for, eu vejo com muito bons olhos, especialmente no meu caso, nos traumas, né? Que poderão nos dar soluções mais rápidas e mais precisas para os pacientes, de acordo com a resposta que demos na sua primeira pergunta. Muito bem, vamos correr aqui, que é a hora e vez do telespectador e ouvinte. Maria do Carmo de Perdiz, doutora Aone, existe alguma mudança na boca quando a gente envelhece? Tem alguma doença aí que faz essa parte aí do envelhecimento? Os dentes vão gastando, diminuindo a dimensão vertical da face. Então, isso é uma coisa que acontece com o passar do tempo. Principalmente as pessoas usam próteses removíveis, conforme o material, elas precisam serem trocadas de 5 em 5 anos. Né? Tem gente que acha que é eterno, né? É verdade, muita gente. E não é eterno. Outra coisa é a boca seca, a diminuição salivar por causa das mudanças hormonais que ocorrem durante a fase do envelhecimento. Né? Então é importante para essas pessoas, quem tem a boca muito seca, usar uma saliva artificial. E se hidratar, tomar muita água durante o dia, também importantíssimo. A Rebeca do Cambuci, doutor Jamal, quando a água entra pelo nariz, o que acontece que dói tanto e provoca uma sensação estranha? A água pura, ela não é recomendada para entrar no nariz, por causa da concentração. Nós chamamos tecnicamente de osmolaridade. Ela é hiposmótica e vai arder mesmo. Então, o ideal é sempre uma solução fisiológica, que seria o soro fisiológico, ou, se quiser preparar em casa, 1 litro de água fervida, 1 colher de sopa rasa de sal, 10 gramas de sal para 1 litro de água. Aí não vai arder e vai, inclusive, gerar um benefício, enquanto que a água pura pode gerar malefício, interferindo até no batimento ciliar, que são os pequenos pelinhos que a gente tem para clareamento e limpeza da secreção. Doutor Aone, no caso de uma criança de 5 anos, o que o senhor indica para evitar as cáries? Além, claro, de cuidar da alimentação e escovação. Queria saber se esses cremes dentais infantis são confiáveis ou melhor usar o creme dental de um adulto. Para criança é interessante, com 5 anos, creme dental com flúor. E fazer as 3 higienizações mínimas durante o dia, né, que é após o café da manhã, após o almoço e após a janta. E fazer uso de fio dental também, não é porque é criança que não deve ser utilizado o fio dental. E nessa idade, quem tem que fazer a limpeza dos dentes são os pais. Porque a criança ainda não tem coordenação motora suficiente para fazer uma higiene eficaz. Adequada. O Jorge Souto, de Moema, doutor Jamal, quando a rinoplastia é necessária, o que é desvio de septo? Eu respiro, na maioria das vezes, apenas por uma narina. Eu acho que o Dr. Cláudio pode me ajudar também. O desvio de septo, ele é uma alteração no osso que separa as 2 narinas. Quando esse septo sai fora do centro, ele pode gerar um entupimento na respiração. E aí, certamente, pode ser necessário uma correção através de cirurgia. Muitas vezes, essa cirurgia é feita conjuntamente com um cirurgião plástico, que é o que eu mais recomendo, que seja feita uma cirurgia conjunta. Somente a correção do septo, muitas vezes, não é o ideal. Somente a rinoplastia, Dr. Cláudio, às vezes não é o ideal. Aliás, a pergunta também da Jussara, da Vila Ré. E a conjunção é perfeita, não é? Qual o tempo da recuperação de uma rinoplastia e como ela é feita? A rinoplastia hoje é feita basicamente por 2 técnicas fundamentais, a técnica endonasal, onde você tem incisões apenas dentro do nariz, e a técnica exonasal, onde se faz uma incisão na columela, que é esta partezinha aqui
na ponta do nariz. Mas é uma cirurgia extremamente interessante, de recuperação de 10 dias no máximo. E corroborando com o que disse o Jamal, eu acredito que nós tenhamos que fazer exatamente isto. Cada macaco no seu galho. Sim. O otorrino faz a parte funcional e o cirurgião plástico faz a parte plástica, propriamente dita. Porém, relembrando o seguinte, desvio de septo também tem um desvio de toda a estrutura nasal. Então, corrigir só o septo às vezes não resolve. Corrige o septo e o nariz, o resultado, sem dúvida nenhuma, é bem melhor. Doutor Rodrigo, a Patrícia lá da Lapa, qual é a melhor prática para a pessoa na segunda idade? Está inventando moda, em segunda idade é a minha. Então, estou gostando disso aí. Que bom, aqui da segunda idade. A segunda idade, qual deve ser o tipo, a melhor escolha para fazer os exercícios? Deve ser pilates, essas coisas que a pessoa está se referindo. Na verdade, após essa avaliação médica, principalmente com o cardiologista, procurar uma academia, enfim, ou até mesmo um fisioterapeuta que faça uma avaliação física e poder encaminhar. Porque muitas vezes o pilates, como virou um modismo, né? Importante falar disso também. Muita gente está indo com escoliose fazer pilates. Escoliose é um desvio lateral da coluna. E o pilates, ele trabalha a musculatura, de maneira geral, de uma forma muito boa, só que ele vai fortalecer mais a sua musculatura e estabilizar esse desvio que você já tem. Olha. E, na verdade, a escoliose, de maneira geral, é um desvio, dependendo da idade, irreversível, né? Mas, de repente, com o pilates, qualquer atividade que acrescente, aumente essa escoliose, torna-se um caso cirúrgico. Então, uma atividade simples, talvez da segunda idade, eu não sei a que idade seria, talvez dos 30 aos 50 seria a segunda idade, não sei, dos 30 aos 60, né? Já passei da primeira, gente. Então, aí tem que tomar um pouco cuidado. Então, fazer uma avaliação para saber se está apto, né, se pode fazer, mas principalmente os problemas de coluna e joelhos, tá? Onde tem a maior sobrecarga em qualquer atividade. Basta você estar em pé, você já está sobrecarregando os joelhos e a coluna. Então, vamos falar da primeira idade, que qualquer criança pode praticar exercício físico? Também, em fase de crescimento, existem algumas modalidades esportivas que podem interferir no crescimento da criança. Né? Então, eu tenho visto cada vez mais crianças de 10 anos, 12, até pré-adolescência, 13, 14 anos, indo à prática de musculação. Durante muito tempo se achou que não poderiam fazer musculação, porque a ideia que a gente tem na musculação é já pensar em academia, pensar em peso e ganho de massa muscular. Na verdade, musculação significa fortalecimento muscular. Se eu segurar o copo aqui e elevar 5 vezes, eu estou fortalecendo o músculo bíceps sem carga. Então, a criança sim pode fazer musculação adequada. Porém, é feita uma análise hoje, de acordo com as aptidões da criança e tudo mais, o biotipo para que atividade ela poderia fazer e quando ela gosta da atividade. Porque muitas vezes você é obrigado, nas aulas de educação física, a praticar uma atividade que você não gosta. E a criança, dessa maneira, pode ter lesões, porque não quer estar ali, não quer praticar futebol. Boa. Então, tem que ser revisto isso também, porque a obrigatoriedade, às vezes, numa aula de educação física, complicam, exceto as atividades esportivas de alongamento e fortalecimento, que são viáveis e influem diretamente no fortalecimento da coluna, para também evitar a escoliose da adolescência, que é muito comum. É hoje o show beneficente do cantor Daniel em prol de milhares de pacientes com câncer do sangue que são atendidos pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e que ainda tem ingressos disponíveis, gente. Toda a renda será revertida para a Abrale e aplicada em projetos como o programa Dodói, criado em parceria com o Instituto Maurício de Souza e a Abrale Beleza, com oficinas para a mulher em tratamento. A equipe do programa Gente que Fala estará lá prestigiando esse grande evento. O show será no Teatro Alfa, na Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, em Santo Amaro. Informações 5693-4000 ou pelo site ingressorapido.com.br. Esse ato aí de amor e carinho do cantor Daniel, que pode ser compartilhado também com você. Vamos aí ao sorteio do livro Sorrir Faz Bem, do Dr. Aônio Genículo Vieira, que trouxe para nós, que é esse aqui, ó, Sorrir Faz Bem. Pode ser encontrado aonde, doutor Aônio? Todas as livrarias do Brasil. As melhores, a gente já fala assim. Qualquer uma não, as melhores que teremos nos livros do Dr. Aônio. Sorrir Faz Bem vai para Jussara, da Vila Ré, e Rebeca, do bairro do Cambuci. Viu? Saiba aí como retirar o seu livro através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. Muito obrigada a cada um de vocês, a presença do Dr. Rodrigo Pérez, Dr. Jamal Azan. Tem algum site que a gente possa fornecer? Sim, o site é do Hospital Leforte, www.leforte.com.br.
Doutor Aônio, algum site? aonivieira.com.br e na fanpage Dr. Aônio Vieira. Muito obrigado, doutor Cláudio Roncati. clínicaifenlucano.com.br. Muito obrigada a você também que esteve aí conosco. Lembrando que Gente que Fala tem reprisa às 18h10 e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada pela tvexito.com.br. Beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.